alfabeto Devanagari, tá? Com a nossa transliteração. Ele é formado por vogais. São 16 vogais. Tá? Depois vem as consoantes. Tá? As consoantes do primeiro grupo são essas daqui, que são as guturais, palatais, cerebrais, dentais e labiais. As vogais, também chamadas de swara, ela tem esse nome porque ela existe por si só. Tá? Ela é a manifestação primordial da consciência. Tá? Portanto, ela é a base através da qual as consoantes passam a existir. Tá? Então, as vogais A, elas estão presentes no plano mental e estão associadas à manifestação da consciência. Por exemplo, os dois A, seja o A curto ou o A longo, quando elas vibram, elas nascem da nosso self. Elas vibram no coração. Meu irmão. A vogal I, ela age no topo da cabeça. E você sente até que a língua ela faz um retroflexo. A vogal U, ela se manifesta como uma exteriorização, ou seja, é um sopro que se exterioriza externamente. Por isso é como se fosse o nascimento de alguma coisa. Daí nós temos o R e o L, que é o L. O E é uma fusão de A mais I, ou seja, são a vogal A e I que se fundem num outro fonema. E o U é a junção de A mais U. Além disso, você tem um aspirado, o A, e o nasalizado, que seria o Visarga. Então essas são as vogais, elas existem por si próprias. E já as consoantes, elas são o quê? Elas são paradas. E elas representam justamente o mundo quanto elemento material, nascido e em funcionamento. Então, enquanto as vogais estão para consciência e elas se manifestam por si só, as consoantes, elas são o mundo material que nascem com o alicerce da consciência. Sendo que as primeiras são as guturais, aquelas que nascem na garganta, lá no fundo. Então, quando você for ver a posição dos fonemas do alfabeto, você vai notar que eles estão localizados com relação à expressão da linguagem, nascendo da consciência, lá do fundo das vogais, e se expressando a partir do elemento fonador. Então, a criação da estrutura do alfabeto, ela é uma criação filosófica e fonética. E a fonética, a filosofia, o logos, a palavra e a manifestação do conhecimento, elas nascem juntas e associadas. Então, quando você tem o nascimento das guturais, é lá no fundo da garganta. É como se tivesse com algo incrustado em você e você começa a se manifestar. As palatais, a língua toca acima dos incisivos, no palato. Daí a língua vai para cima. Nos dentes. Para finalmente aparecer nos lábios. E as vogais, elas estão criadas. E você percebe que a vogal não existe. É um stop. A consoante é um stop. Ela precisa da vogal. Sem a vogal, ela não existe. Já os sons dos chakras, eles aparecem nas consoantes do segundo grupo, que são as semivogais. Yaralava. Yaralava. Yam, ram, lam, vam. Que são o quê? Que são as vogais. A, I, ur. Ya está para I. Ra está para R. Lá está para L. Va está para U.
U. O som do Vá, ele nasce a partir da manifestação do U. Por isso, muitas vezes, muitos professores de sânscrito costumam sempre pronunciar a vogal Vá como U. A minha professora de sânscrito, do Luiz Pimentel e também do Matias, começou agora, ela pronuncia o A. Então ela fala Veda, ela fala Ueda. Assim, eu, pro meu lado, isso não me convence. Porque a formação dessa estrutura de vogais, com a estruturação filosófica, mais o aparecimento da fonética do Vá sendo usado como glissante, como esse stop fluido, quase que friccional na execução da palavra, ela foi formada, por exemplo, no Panini Shiksha, que se dá aí no século VI, entre século VI e século IV antes de Cristo, tá? Século V a IV antes de Cristo. Então, o aparecimento do Vá glissante, eles sabiam o que estavam fazendo. É para que essa vogal ela tenha esse comportamento dúbio. Ao mesmo tempo ele vibra, mas ao mesmo tempo ele tem um som de W. E para que precisaria de uma semivogal com o mesmo som do U simples ou do U longo? Não faz o menor sentido. Então, o Vá, tal como a água, que ela tem forma, mas é uma forma que é fluida e que se modifica, o fonema Vá, ele tem essa característica de mudar de forma, conforme as outras palavras que o acompanham. Então, a regra mais comum é sempre que ele vem no começo da frase, ele tem som de Vá, tá? Sempre que ele é antecedido por S, ele vai ter som de U. Por exemplo, Swastia, Swara, mas Varna, Tátua, tem uma boa palavra, Tátua, tem som de W. Então, normalmente R, S ou T, eles têm som de W, e nas demais ocasiões tem som de V. Tá? Mas a minha professora de sânscrito, ela fala que não, ou você escolhe, você usa som de V, ou você usa som de W. E ela costuma dizer que o mais antigo, a forma mais antiga, é a forma com som de W. Eu, pessoalmente, eu acho que ela está puxando a corda para o inglês. Está facilitando aí para a pronúncia do inglês. Então, a semivogal, ela é interface. Ela não é nem consoante e nem vogal. Ela é aquilo que separa entre o mundo estabelecido das consoantes de primeiro grupo e a consciência. Então, ele é o link entre a consciência e o mundo material, que é o que os chakras fazem. Os chakras, eles são o quê? E é o que os elementos materiais fazem. Eles são o ponto de conexão entre aquilo que é consciência e aquilo que é matéria.